A Carreira do CISO, um aprendizado em cultura cibernética. Quem vai nos falar sobre este tema é Marcos Donner, CISO do Agibank. Seja muito bem-vindo, Marcos. A palavra é tua. Olá, bom dia. Tudo bem, pessoal? Um privilégio, obrigado, graças, Sérgio, da gente poder estar fazendo, depois de 2 anos, um evento não totalmente presencial, mas nesse novo modelo híbrido, e que vai ser um marco aí para os Security Leaders, vai ser um marco para esses novos modelos de trabalho que a gente tem experimentado ao longo de 2 anos e acredito que veio para ficar. O convite que me foi feito para fazer a abertura desse evento é para falar um pouco da cultura, desafios na carreira do CISO ao longo dessa trajetória de cibersegurança que é tão particular para nós, que ela é tão diferenciada. E eu não posso e eu tenho que me permitir a falar sobre essa trajetória em relação à cultura de um executivo de segurança, de cibersegurança, mas não só de um executivo, também de um profissional técnico que vem tendo que se transformar ao longo dessas grandes mudanças e evoluções que temos em relação a modelos de trabalho, em relação a tecnologias, em relação a quando começamos a pensar em segurança da informação. Mal falávamos em cyber lá na segunda metade dos anos 90, mas é quando, coincidentemente ou não, minha carreira começou. Eu estou aqui para falar um pouco da carreira do CISO, olhando, sim, para uma trajetória Y também, onde executivos, não só executivos, mas técnicos, especialistas, experts do mercado, precisaram e precisam constantemente evoluir e pensar a segurança de uma forma cada vez mais equilibrada com o tipo de negócio que atuamos, independente de qual seja. Então, bastante desafiadora a profissão que escolhemos, porque eu aprendi, acho que uma das primeiras coisas que eu aprendi em segurança é que segurança nunca tem fim. Nenhum de nós aqui consegue estabelecer um modelo de trabalho, uma tecnologia, acompanhar a evolução de algum tipo de negócio, seja ele indústria, varejo, segmento financeiro, que para mim é bastante particular ao longo de 20 anos de carreira, mas o segmento financeiro ele tem starts que todo o resto do mercado e todo o resto da sociedade e da comunidade acabam acompanhando. Então, vou fazer um resgate histórico de quando a gente começou a pensar em segurança da informação de uma forma muito mais representativa com o advento de internet. Se a gente for olhar anos 90, segunda metade dos anos 90, quando surgiram os primeiros internet bankings do Brasil, muito pouca gente na nossa sociedade, muitos poucos brasileiros tinham acesso à internet. Quantos de nós aqui, quer dizer, alguns de nós aqui nem estavam no mercado de trabalho, talvez mais jovens que a gente trabalha hoje, nem nascidos estavam, ou estavam nascendo ali nos anos 90. Mas quantas pessoas tinham acesso a uma conta de e-mail, quantas pessoas tinham acesso a uma conexão de internet nos anos 90? Pouquíssimas. Na segunda metade, começaram a surgir primeiros movimentos de não só internet banking, mas daí para mim falar em outros segmentos do mercado, a surgir iniciativas de e-commerce, de compras digitais, de vendas digitais, de negócios pela internet. E isso mudou muito a forma como a gente teve que pensar na nossa vida em relação a dados, a nossa vida em relação a nossas informações e as instituições a pensar muito na sua vida em relação a toda a infraestrutura tecnológica que permite que esses tipos de negócios sejam colocados na nossa vida de uma forma cada vez mais segura. Se a gente for olhar então, saímos da segunda metade dos anos 90 com massificação de internet. Aí, como todo mundo lá nos anos 2000 já tinha sua conta de e-mail, já tinha até uma conexão ou discada ou ADSL na sua casa, mas a gente tinha uma carência muito grande dentro das nossas empresas em relação a todas as camadas de proteção. E se a gente for olhar hoje ainda, infelizmente, eu vi um relatório não me lembro a fonte agora, mas de pequenas e médias empresas de até 100, 200 funcionários, que muitas não têm ainda uma cultura de atualização de endpoint security, de atualização dos seus perímetros de segurança, falando em redes propriamente dito. E se a gente for nos transportar
para os anos 2000, que a gente teve grandes transformações em relação à necessidade de proteção. Isso também era muito desafiador. Quantas empresas tinham firewalls, tinham esquemas de segmentação de rede, de segurança de perímetros, lá no início dos anos 2000? Quantas empresas tinham antivírus atualizado, um antivírus pago? Empresas não tão pequenas, empresas de todos os tamanhos. Tinham essas frentes de segurança que hoje são commodities, né? Se a gente falar em firewall, se a gente for falar em segmentação de rede, se a gente for falar em endpoint security, não existia, a tecnologia de data loss prevention, por exemplo, não existia naquela época. Hoje é mandatória. Então, quanto a gente teve que aprender para implementar e se reinventar nesse sentido de perímetro e endpoint. Falando em anos 2000, aí a gente teve uma grande mudança em mercado financeiro, que mercado financeiro brasileiro, que toda a indústria acompanhou, que foi o novo sistema de pagamentos, que lá em 2002 ele nos trouxe a capacidade de fazer transferências eletrônicas disponíveis. TEDs, que existiam existem ainda, mas até pouco tempo elas eram muito mais presentes na nossa vida antes do Pix, antes de Open Banking, antes de Open Finance, que eu vou chegar lá também. E eu não estou puxando já que estamos aqui no Sul, puxando a brasa para o meu assado, né, para falar de mercado financeiro, somente. É porque toda a nossa vida pessoal e a vida de todos os segmentos de empresas, elas dependem de como os bancos vão evoluir. E isso não é uma realidade brasileira, é uma realidade global. Então, lá em 2002, a gente teve essa grande mudança no sistema de pagamentos brasileiro, em que todas as empresas que trabalhamos, de qualquer segmento, elas tiveram que acompanhar também e se usaram muito dessa nova estrutura, desse novo modelo de pagamentos e de transações online para acelerar negócios. A gente está falando em 2002. E em 2002, quantas empresas, quantos bancos, quantas residências tinham capacidade de criar suas estruturas de segurança dentro da sua infraestrutura de tecnologia, que hoje a gente fala muito e tem que praticar e implementar uma arquitetura sólida, que ela advém de uma arquitetura de negócio, a partir de uma arquitetura de tecnologia, e a partir daí uma arquitetura de segurança que tem que acompanhar toda essa estratégia corporativa para que a gente tenha um equilíbrio em relação a possíveis perdas, né? A gente nunca pode deixar de falar em relação à segurança da informação, em cibersegurança, sem associar isso com a possibilidade de perdas operacionais que a gente tem, e perdas operacionais elas estão diretamente ligadas a perdas financeiras. A pandemia nos trouxe péssimos exemplos, ótimos exemplos para o mercado do crime, mas péssimos exemplos, e não é crítica a nenhuma das empresas que sofreram e têm sofrido ataques que têm paralisado suas operações nos últimos anos, porque esse tipo de instabilidade econômica, social e de saúde, né? A de saúde trouxe, consequentemente, a instabilidade econômica e social, e a pandemia ainda não acabou. Ela acelera muito a fragilidade, a vulnerabilidade das pessoas e das empresas em relação a crime, em relação ao que pode financiar as coisas que não são bacanas na sociedade. Então, não é crítica às empresas. E eu costumo falar nos eventos online, agora estamos aqui presencial, que todos nós temos que ter o discernimento que, por mais madura que seja a empresa, por mais criteriosa que ela seja em relação a seus mecanismos de proteção, temos que trabalhar hoje com a percepção e com a capacidade que pode acontecer conosco a qualquer momento. Isso que aconteceu com dezenas de empresas aqui no Brasil, empresas muito importantes. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente costuma usar como exemplo porque são vizinhos, né? Grandes empresas aqui do nosso mercado que tiveram um cenário de cyberataque, mas já vou chegar lá também nessa questão de pandemia, que também muda muito a nossa forma de pensar em segurança da informação. Mas eu cheguei lá nos anos 2000, onde muda o mercado financeiro e onde as empresas precisam mudar também para ter a capacidade de aceleração e acompanhar novos modelos de pagamento, indústria, comércio, varejo, óleo, gás, o que quer que seja. Eu costumo brincar também que a padaria da esquina,
o mercadinho da esquina começou a usar essa aceleração de pagamentos digitais lá nos anos 2000 para se reinventar e para dar tração na venda do pão quentinho também. E o mercado vai mudando, a necessidade de mudança de cultura de cibersegurança, de especialização de executivos e técnicos da mesma forma. A gente não podia mais pensar nos anos 2000 como a gente pensava nos anos 90, e a gente não podia mais pensar em 2010. Então, vamos avançar lá para o início da segunda década dos anos 2000. A gente não podia pensar como a gente pensava em 2000, porque aí a gente começa a ter um outro modelo de trabalho, umas novas tecnologias que nos levam a ter questões de segurança, problemas de cibersegurança, aspectos de segurança da informação na palma da nossa mão, através da massificação de uso de smartphones. Aí o mundo começa a mudar de novo dentro da nossa vida, e a cultura do CISO e a cultura do especialista em cibersegurança da mesma forma. Agora são múltiplos aplicativos, múltiplas ferramentas de aceleração de necessidades particulares, tanto da nossa vida quanto das necessidades corporativas, que passam também a levar como uma identidade digital, uma plataforma completa de dados pessoais ou corporativos dentro de um smartphone. E o que isso muda dentro da nossa trajetória de cultura de cibersegurança, de proteção de dados e segurança da informação? Quase tudo. Quando a gente tinha os nossos ambientes completamente on-premises, data centers, desktops, dentro das nossas casas ou das nossas empresas, a gente tinha uma maneira de tratar dados e determinados tipos de tecnologias, como eu falei, não tão simples na época, mas ainda tão importantes hoje, como endpoint security, como aspectos relacionados a perímetros, já uma necessidade muito maior de olhar a security, a operações de segurança, a correlação de eventos, mas com dados já transitando em dispositivos não mais fixos dentro de mesas de trabalho, mas móveis. Então, quando a gente fala ali no início da segunda década dos anos 2000, os smartphones vieram também para revolucionar e nos fazer repensar a forma como atuamos em segurança. E ao longo dessa década, a gente teve uma grande transformação. Estamos em 2022, eu comecei falando em 2010. Uma grande transformação em modelos de trabalho, não em modelos como nós trabalhamos, mas modelos como as tecnologias são implementadas, que a gente sempre falava em aspectos de digitalização e de certa forma, um jargão que veio para a nossa vida corporativa e pessoal relacionado à transformação digital. Porque as primeiras necessidades que nós tínhamos em relação a dispositivos digitais, a smartphones falando, não que isso não vá também para dispositivos físicos, ela começa a ganhar uma exponencialidade e uma necessidade de toda e qualquer empresa de lançar múltiplas aplicações, múltiplos serviços e múltiplas formas de conduzir a nossa vida e conduzir a vida das nossas empresas através desses dispositivos móveis. Aqui no Brasil, a gente somos o país que mais tem usuários no mensageiro digital, né? Vamos falar dessa forma um pouco arcaica, que é o WhatsApp. Aqui no Brasil, antes dos GPS estarem massificados até em carros mais populares, a gente começou a ter o uso da plataforma, não é propaganda, mas é o Waze, né? A gente não consegue andar 2 quilômetros da nossa vida mais sem botar o endereço no Waze para ver qual é o caminho mais próximo ou para ver onde não tem tanto trânsito. Então, a gente começa a criar uma dependência extremamente representativa de serviços, aplicativos para a nossa vida e para a vida das nossas empresas. E o que isso tem a ver com a carreira de um executivo de cibersegurança, de um técnico, de um especialista em cibersegurança? Quase tudo. São os nossos dados, é a nossa vida, é
É a nossa informação pessoal, privada, que a gente tem que ter tanto cuidado, que começa a estar transitando em todo e qualquer meio. E isso está evoluindo, e isso vem evoluindo ao longo dessa segunda década dos anos 2000, para esse modelo de transformação digital, então, vamos dizer assim, que ele não é mais uma jornada, ele já é uma questão e uma realidade perene. Transformação digital hoje é algo que toda e qualquer indústria, assim como lá na segunda metade dos anos 90, início dos anos 2000, precisava se lançar para a internet, precisava ter um site na internet para aparecer nesse novo modelo, que hoje tem até impactado na vida dos grandes modelos de comunicação do passado, né? É só a gente ver aspectos relacionados a grandes emissoras de TV, então. Olha o quanto elas têm perdido o mercado para a internet ao longo dos últimos anos. E dessa forma é que a gente olha os anos 2010 para cá, no que diz respeito à transformação digital. Os modelos de trabalho dentro das corporações mudam completamente. Aquele cenário relacionado a desenvolvimento, implementação e produção de projetos de tecnologias, de novos sistemas, de novos produtos, ele muda completamente. Aquele modelo waterfall praticamente não existe mais. Para algumas iniciativas, sim, mas para a grande maioria, não. A gente começa a pensar num modelo completamente ou muito mais horizontal, muito mais ágil e que impacta diretamente na cultura, impacta diretamente na forma como executivos e como técnicos de cibersegurança precisam trabalhar. Extremamente desafiador a gente ter representatividade, a gente ter a procura e o acompanhamento de áreas de negócio e áreas de tecnologia quando a gente tinha esses modelos tradicionais de gestão de produtos, serviços, tecnologias. Quando a gente começa a olhar em estruturas mais horizontais, esse desafio se multiplica N vezes. Modelos tradicionais, eles nos trazem a percepção e a realidade de checkpoints de atuação. Eu tenho lá meu modelo de gestão de projetos, quando eu vou envolver a área de segurança, quando eu vou ver a área de sistemas, de arquitetura, de testes, de qualidade, e por aí vai. Checks. Hoje a gente tem uma horizontalidade que esses checks eles têm que acontecer de uma forma completamente orgânica, não desorganizada, não sem método, mas ela é muito mais orgânica e muito mais exigida em relação à presença. Então a jornada de transformação, a digitalização, que hoje não é mais jornada, hoje é perene, não existe empresa sem um aplicativo, sem funcionalidade num smartphone, sem múltiplas funcionalidades em sites. Essa digitalização hoje ela é perene e nos trouxe uma necessidade de repensar a forma de atuação. Quando a gente fala em deploys automatizados, a gente fala em nuvem. Há 10 anos atrás, a gente tinha nuvem como algo embrionário. Hoje eu estava falando aqui com colegas que estão fazendo trabalhos imensos, trabalhos de um nível de investimento e esforço humano e de cyber, tecnológico de cyber, extremamente complexo de sair de horizontes e data centers físicos para ir para a nuvem. Por quê? Por causa desse mundo digital, de muito mais necessidade de velocidade, aceleração, elasticidade e digitalização na sua essência. E esse é o grande ponto em relação à nossa atuação. Nada do que a gente precisava fazer nos anos 90, fazia parte da vida de um CISO, fazia parte da vida de um analista de segurança, no que diz respeito a modelos de governança, políticas de segurança, ISO, NIST, outros modelos que a gente falava lá nos anos 2000, eles deixam de ser exigidos. Eles continuam. Eu costumava falar há 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, para quem ia iniciar na área de segurança, porque não tinha ninguém. Hoje falta gente porque o mercado exige. Naquela época, ninguém queria trabalhar com uma coisa que transmitia uma imagem até mesmo de barreira para negócios. Mas eu falava assim, cara, a ISO 27000 deve ser teu livro de cabeceira. Hoje, da mesma forma.
Só que a gente evoluiu um pouco para esses modelos de governança, para tudo que diz respeito à nossa interação com tecnologias muito mais velozes, muito mais ágeis. Então, a gente olhando esses modelos de governança, eles são completamente fundamentais para criar o nosso alicerce, a nossa base, mas aí a gente começa a evoluir em modelos de digitalização que nos permitem e nos exigem olhar para gestão de vulnerabilidades, olhar para endpoint security, para perímetros, para a forma como a gente vai estabelecer nossos processos de cloud e de multi-cloud, olhando para as ferramentas de segurança nativas dos grandes provedores de nuvem e aquilo que vai complementar, mas aí eu saio da minha nuvem, eu tenho outros níveis de automação com multisserviços, com automações em desenvolvimento de camadas de software. Hoje a gente pega padrões de código, adapta a nossa empresa e a exigência de desenvolvedores é cada vez maior e é uma luta bastante desigual, que se a gente olhar a proporção de desenvolvedores, de arquitetos e a proporção de times de segurança que têm a capacidade de acompanhar isso em qualquer organização. Eu posso falar assim, ó, de grandes bancos, de grandes indústrias, de grandes empresas do segmento de saúde, que a realidade é a mesma. Então, dentro desse nosso desafio cultural em relação à cultura cibernética e como teremos a capacidade de acompanhar essa evolução de negócios, também se faz um novo momento em relação à atuação dos profissionais de segurança. Então, todas as ferramentas, todas as tecnologias de segurança que evoluíram ao longo desses anos, elas tiveram uma potencialidade em relação à tecnologia muito acelerada, mas a gente, ao passo, tem a capacidade das pessoas não tão acelerada assim, não pela capacidade intelectual, mas pela capacidade de volume de pessoas para atuar nessas novas tecnologias. Então, a gente tem que se reinventar novamente, né? Mais um grande modelo, uma grande virada de chave em relação à cultura de cibersegurança de CISOs, em estarmos cada vez mais presentes no acompanhamento dessa jornada muito mais horizontal do que vertical em relação ao lançamento de produtos, de serviços e de tecnologias que suportam esses produtos e serviços. Eu costumo falar que o nosso principal mecanismo de garantir segurança e cibersegurança que não tem fim e nunca é 100%, é a presença. Por mais calibrada que seja a tecnologia que a gente tem, pode ser a ferramenta de backup, de cyber recovery, agora que eu estou olhando para o Paulo aqui, pode ser a ferramenta de perímetros, firewalls, os next generation firewalls, endpoint security, DLP e CASB. A gente não vive mais sem o data loss prevention e não vivemos mais também sem as camadas de DLP em nuvem, né? que são as ferramentas de CASB. Então, quanto a gente tem que calibrar tudo isso tem que estar tudo muito bem azeitado para que a gente não tenha problemas graves de segurança, mas sem a presença das pessoas nesse desenvolvimento de produtos e serviços e de acompanhar a arquitetura de tecnologia, arquitetura de negócios, para que isso seja seguro, a gente não vai ter sucesso. Então, a presença é uma das nossas grandes fortalezas. O quanto eu vou ter pessoas capacitadas ou pessoas aprendendo junto com as pessoas mais sênior, a estarem presentes, a entender o meu negócio e a estruturar toda a minha arquitetura de segurança para que ela seja efetiva. Por fim, chegamos num terceiro ou quarto grande momento, que é um momento triste para a história da humanidade, que é a pandemia, e que também nos fez mudar a nossa forma de trabalhar no que diz respeito não só ao nosso negócio como business, mas nosso negócio como colaboração. Hoje estamos aqui no primeiro evento presencial depois de muito tempo, mas a gente está praticamente há 2 anos trabalhando muito mais dentro das nossas casas do que dentro das nossas organizações. Então, acho que como último grande momento assim nessa jornada de mudança cultural na carreira de um CISO, na carreira de um profissional de segurança, eu deixo a pandemia
que ela vai se acabar em breve, se tudo der certo, e vai dar, mas esses novos modelos de trabalho não vão se esgotar com a pandemia. Então, não o que diz respeito à camada de negócio, mas que diz respeito à nossa camada de trabalho e de colaboração, ela muda completamente. E esse é o desafio que fica daqui para frente. E qual será o próximo grande momento em que a cultura de segurança, a necessidade de cultura de um executivo e de um técnico de cibersegurança vai mudar. Falei dos anos 2000, dos anos 90, 2010, jornada de transformação digital. Hoje é perene, pandemia, novos modelos de trabalho no que diz respeito à colaboração, nós em casa como identidades. E agora vamos esperar os próximos e nos preparar para que tudo continue andando de uma forma efetiva e a gente garanta a segurança das nossas organizações e das nossas vidas. Acho que o meu tempo se foi, pessoal. Não, tem 29 segundos, é o tempo suficiente para agradecer a vocês, agradecer mais uma vez a Graça e a turma. Temos perguntas. Temos? Temos. Palmas para o Doni. Se tiver pergunta da plateia presencial, por favor, ali a recepcionista. Antes da pergunta da plateia presencial e também da online que nos acompanha aqui, o Roberto Reale, está de Portugal, Lisboa, parabenizando você. O Ricardo Monteiro Oliveira também, do Vila Velha, Espírito Santo, parabenizando você. Uberaba, Minas, fora todo o pessoal aqui da região, que aí não tem tempo para falar aqui para o Doni, depois eu encaminho para ele os parabéns aqui de todos, né? Então, por favor, seu nome, a cidade de onde está falando não precisa, que eu sei que é de Porto Alegre. Se puder falar a empresa também, pergunta da plateia presencial. Claro, bom dia a todos. Meu nome é Eduardo Santeleno, sou da Dana, a multinacional americana. Marcos, primeiro, muito obrigado pelas palavras, pelo conhecimento que tu compartilhou conosco aqui. Tá? A minha pergunta é no tocante a investimentos na área de segurança. Tá? Com essa tua experiência, a gente sabe que lá atrás era muito difícil ir ao boarding da empresa para pedir dinheiro, né? E isso foi evoluindo. Eu gostaria de entender a tua recomendação, com a tua experiência de todos esses anos como CISO, como é que a gente faz para convencer no nosso boarding que a gente tem que colocar cada vez mais investimento na área de segurança da informação? Infelizmente, assim, a experiência ao longo dos anos faz. Eu comentei aqui do olhar aos vizinhos, né? Em primeiro lugar, assim, ó, a arquitetura de segurança ela tem que acompanhar a arquitetura de tecnologia, que é o passo que a gente está estabelecendo aquilo que vai suportar o nosso negócio, né? A não ser quem é de uma empresa de tecnologia, que não é o caso da Dana, tem que suportar a indústria. Ao passo que a gente está estabelecendo a nossa arquitetura de tecnologia para suportar a indústria, a gente tem que estabelecer uma arquitetura de segurança que olhe para todas as ferramentas, todos os sistemas, todos os componentes de infraestrutura para mantê-los com os níveis de segurança minimamente adequados. Então, para mim, o principal mecanismo para a gente convencer boards a investimentos é estabelecer uma arquitetura de segurança que reflita uma arquitetura de tecnologia, porque as coisas elas se encaixam, e se elas não se encaixarem, a gente vai ter problemas graves. E o segundo, infelizmente, é olhar problemas que a gente tem visto no mercado. Enfim, tem uma indústria que agora está tendo um problema grave, eu não vou citar nomes, eu cito a solidariedade nossa, que nem eu falo, todo mundo está sujeito, não é mais se vai acontecer, é o quando. Então, que nem a gente foi solidário às outras empresas, mas a gente tem que usar como exemplo. Eu espero não ser exemplo, eu trabalho para isso, mas eu posso ser. Então, tem que usar muito exemplos de mercado. E eu tracionei muito, o Paulo é prova disso também, eu tracionei muito investimento em segurança nesses últimos 2 anos, olhando para os meus vizinhos aqui, gaúchos principalmente, que tiveram problemas que eu não quero ter. Perfeito, obrigada. Vou para uma pergunta da plateia online, depois eu volto aqui para presencial. Pergunta do Carlos Alberto Conceição. Parabeniza o Donner. Uma cultura cibernética, Donner, exige o envolvimento de pessoas, e pessoas envolvem a área de RH. Na sua opinião, qual a responsabilidade maior? É a do CISO ou a do RH no desenvolvimento de uma cultura cibernética dentro das organizações?
Eu não tenho dúvida que RH, todos os times de gestão de pessoas, eles devem ser, e eu tenho a oportunidade ao longo da minha carreira de ter grandes parceiros nessa área, mas no que diz respeito a segurança, cibersegurança não é melhor, pior do que nenhuma área, do que qualquer área de tecnologia, mas ela é diferente. O profissional de segurança da informação, o profissional de cibersegurança, ele é diferente. Então, no que diz respeito à formação, no que diz respeito até à atração, captação de talentos e desenvolver uma pessoa que geralmente sai de uma outra área de tecnologia, assim como eu saí de uma área de infraestrutura, vi uma oportunidade. Sei hoje se eu fiz muito bem fazer aquilo que eu fiz há 20 anos atrás, mas estamos aí. A falta de sono, assim, ela é perene, né? Mas eu acredito, sim, que a RH é um grande parceiro, mas isso tem que partir... A cabeça do profissional de cyber, ela é diferente, ela não é melhor nem pior, então acho que a maior responsabilidade é nossa, como CISOs, de desenvolver pessoas para a nossa área. Perfeito. Perguntas aqui da plateia presencial? Opa, Emerson. Emerson Vent, da Polícia Civil. Donner, parabéns pela fala. Como é que tu está vendo a questão do crescimento ou barra necessidade da área de inteligência cibernética nas corporações, empresas, setor público? Vital, Emerson. Obrigado. Emerson, que ótima pergunta. Representante de segurança pública sempre nos deixa mais seguros assim nos eventos. Sim, quando sair daqui eu vou sentar do lado do Emerson de novo. Mas, Emerson, assim, a parte de inteligência, para mim, é algo que se tornou vital. Se a gente não estabeleceu, não tiver tecnologia, processos, parceiros de threat intel que fiquem olhando camadas que são obscuras, Deep Web, Dark Web, ou a internet mesmo, que tem gente que não tem nem vergonha na cara e expõe dados de pessoas, de bancos, de indústria, de saúde, em camadas livres de internet. Mas se a gente não tiver capacidade de ferramentas de threat intel mesmo para olhar o submundo de internet, olhar aquilo que está acontecendo no underground. E não só inteligência nesse sentido, inteligência entre parceria entre diversos institutos, segurança pública, bancos, indústria, varejo. Se a gente não tiver essa capacidade de se unir contra cybercrime, a gente está fadado a fracasso. Então, isso tem acontecido, mas tem que ser potencializado. A gente tem que ter muito mais essa capacidade de inteligência e troca de informações entre diversos segmentos da economia e da sociedade que a gente tem hoje. Perfeito. Pessoal, tem mais alguma pergunta da plateia presencial? Eu vou trazer uma última. Na sequência, a gente tem o nosso painel aqui e, com certeza, mais perguntas a gente pode endereçar para o painel. A última pergunta do Edson Sivieri, na verdade, ela está sendo feita, é um combo aqui, é para o Donner e para você, Emerson, também. Está aqui, participa. O Edson diz o seguinte: segurança nunca tem fim. Concordo com você, Donner, perfeita colocação. Infelizmente, não somente no país, o crime está sempre um passo à frente e investe muito mais em segurança do que a própria lei e os organismos públicos, sejam federais, estaduais ou municipais. Então, queria ouvir o Donner sobre isso e também se o Emerson puder complementar. O Emerson vai ter muito mais propriedade para falar sobre isso do que eu, mas, enfim, é uma questão de legislação, uma forma como as leis que protegem a sociedade foram estabelecidas e a forma como, falando em cybercrime, né, a forma como os criminosos eles são, digamos assim, enquadrados em relação à nossa legislação. Hoje, o menino lá que rouba R$1 milhão na internet, ele é enquadrado como estelionatário e sai da cadeia pouco tempo depois. E o Emerson tem essa mesma questão quando não fala de cybercrime, né, Emerson? Quando a gente fala até em outros tipos de crimes. Então, é triste ver como as nossas leis foram estabelecidas, o trabalho que a Polícia Civil faz para prender os indivíduos e para dias depois eles muitas vezes estarem soltos. É que eu tenho uma visão crítica em relação a isso, porque são dois aspectos diferentes. Um aspecto é o aspecto legal, que ele te dá é como a gente prevê lá uma estrutura quando pressupõe, com base em relatórios ou análise dos parceiros, que vai acontecer alguma coisa na nossa empresa, falando aqui do setor corporativo, e a gente se planeja para que
aquilo não aconteça ou, se acontecer, a gente possa mitigar. O direito é uma forma de mitigação e todo mundo aposta muito no direito penal, na questão do crime, quando, na verdade, a gente tem que se preocupar em criar uma estrutura, criar um procedimento para, de certa forma, prevenir muito mais do que trabalhar na remediação. Mas a gente tem visto um crescimento exponencial da questão da legislação nos últimos, principalmente a partir de 2018, 17 e 18. Né? 17, quando foi trabalhada a primeira vez a questão da infiltração de policiais na internet, depois de 19 isso se estendeu ao crime organizado, e a parte penal também, né, a partir de 2018, com várias normativas, e o ano passado, especialmente com a questão do estelionato eletrônico, do furto mediante fraude, do stalking, dentre outros procedimentos. O grande passo agora que o Brasil tem que dar é uma readaptação à questão da Convenção de Budapeste, que daí é outro papo aí.